O criador da aclamada série Yellowstone chegou a acreditar que tinha atingido o limite da própria carreira. Taylor Sheridan estava em uma série de sucesso, tinha um papel recorrente, mas era tão mal remunerado que precisava de um segundo emprego. Pediu um aumento relativamente modesto e ouviu que era alguém substituível. Quando ouve o nome Taylor Sheridan, provavelmente você pensa na hora na história da família Dutton, seus conflitos, seu rancho e aquela paisagem imensa de Montana. Afinal, foi essa a série que fez de Sheridan um dos nomes mais importantes da televisão americana. Mas existe uma curiosidade nessa história. Antes de criar Yellowstone, Taylor Sheridan passou anos tentando ser ator, e não era um ator famoso. Na verdade, durante muito tempo, ele foi apenas mais um entre milhares tentando conseguir um lugar em Hollywood. Por anos, ele fazia pequenos papéis, ia a testes, esperava telefonemas e continuava tentando. Ele chegou a conseguir um papel recorrente em uma série de sucesso. Parecia que finalmente as coisas estavam começando a acontecer. Mas havia um problema. Trabalhando como ator, ele não conseguia construir a vida que sonhava. Depois de impostos e comissões, o dinheiro não era suficiente para aquilo que queria para sua família. E então aconteceu algo que mudou completamente a maneira como ele enxergava sua própria carreira. Sua esposa estava grávida. Taylor começou a fazer as contas e percebeu que não queria passar os próximos anos morando em um apartamento pequeno em Los Angeles, correndo de uma audição para outra enquanto tentava convencer alguém de que era bom o suficiente para receber uma oportunidade. Ele também percebeu outra coisa. Estava cansado de contar as histórias dos outros. Queria contar as suas. Então, tomou uma decisão difícil. Abandonou a carreira de ator. Vendeu praticamente tudo o que tinha. Não porque ele tinha um plano perfeito, mas porque sabia que precisava encontrar outro caminho. O detalhe é que Taylor não sabia escrever roteiros, pelo menos não da maneira como Hollywood esperava. Ele mesmo contou que quando começou, não sabia exatamente como fazer aquilo, mas ele tinha uma coisa a seu favor. Havia passado anos lendo roteiros, milhares deles, e tinha aprendido uma coisa que talvez fosse ainda mais importante do que saber como fazer. Ele sabia como não fazer, sabia reconhecer aquilo que não funcionava. Ele sentou diante do computador e começou. Sua esposa chegou a estourar o limite do cartão de crédito para comprar o programa que ele usaria para escrever. E aquele homem, que durante anos tinha tentado ser escolhido como ator, começou a escrever sua própria história. O primeiro grande sucesso foi Sicário, um filme sombrio, intenso, diferente. Mas o roteiro não foi recebido imediatamente como uma obra-prima. Houve resistência, era uma história difícil, e não seguia exatamente aquilo que Hollywood esperava. Mas Sheridan não desistiu. Escreveu outro roteiro, a história de dois irmãos que decidem assaltar bancos para tentar salvar a propriedade da família. E dessa vez aconteceu algo que provavelmente ele não esperava. O roteiro foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original. O homem que havia passado anos tentando conseguir papéis como ator, agora estava sendo reconhecido por algo completamente diferente. E ele não parou. Escreveu Wind River e desta vez também dirigiu. E então começou a construir algo que parecia ter estado escondido dentro dele durante todos aqueles anos. Uma maneira própria de contar histórias. Histórias sobre homens e mulheres enfrentando escolhas difíceis. Sobre família, sobre perda, sobre dinheiro, sobre terra.
sobre pessoas tentando sobreviver em lugares onde ninguém parece disposto a facilitar as coisas. E então veio Yellowstone, a série que faria o nome de Taylor Sheridan chegar a milhões de pessoas. Mas talvez a parte mais interessante seja justamente lembrar de onde ele veio, porque olhando de fora parece uma história de sucesso. Um homem abandona a atuação, começa a escrever e alguns anos depois cria uma das maiores séries da televisão. Só que não foi assim que ele viveu aquilo. Antes de Yellowstone existir, houve anos de espera. Anos tentando ser escolhido, ouvindo não, enfrentando dificuldades financeiras. Anos acreditando que precisava encontrar uma oportunidade dentro de uma profissão que talvez nunca lhe desse aquilo que procurava. Até que ele parou de tentar transformar a própria vida naquilo que imaginava que ela devia ser e começou a fazer outra coisa. Começou a usar aquilo que já tinha, a experiência de anos como ator, tudo aquilo que havia aprendido observando roteiros, tudo o que tinha vivido, as histórias que carregava desde a infância. Até mesmo as coisas que pareciam ter sido fracassos começaram a fazer sentido. Ele não jogou fora os anos como ator. Ele levou aqueles anos com ele, só mudou a maneira de usá-los. E talvez seja por isso que essa história me lembra de uma outra. A história de um padeiro que recebeu uma pedra de um homem sábio, com a promessa de que ela salvaria seu negócio. Todos os dias ele colocava aquela pedra dentro do forno, esperando que alguma coisa acontecesse. Mas nada acontecia. A pedra continuava sendo uma pedra. Até que um dia ele resolveu fazer diferente. Em vez de tentar transformar a pedra em outra coisa, começou a lapidá-la. Pouco a pouco, transformou-a em uma forma para assar seus pães. E o resultado foi surpreendente. Os pães ficaram muito melhores. Foi então que o padeiro entendeu. A pedra não precisava deixar de ser uma pedra. Ela só precisava ser usada da maneira certa. Talvez você também esteja tentando transformar em pão aquilo que nasceu para ser pedra. Talvez esteja gastando anos tentando consertar aquilo que considera uma fraqueza, enquanto deixa de lado aquilo que já existe de forte em você. A história de Taylor Sheridan nos mostra que você não precisa se transformar em outra pessoa. Precisa descobrir o que há de melhor em você e começar a lapidar isso.